Bom dia, estou aqui para o nosso devocional e hoje então nós vamos ler Provérbios 9. Então a palavra diz assim: a sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas, mandou matar animais para uma festa, preparou vinho e pôs à mesa. Aí mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade, entre gente tola, e disse às pessoas sem juízo: venham, comam a minha comida e bebam o meu vinho que eu preparei. Deixem a companhia dos tolos e sigam o caminho do conhecimento. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa, ela o odiará por isso. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia torna mais sábia ainda. Aumenta a sabedoria dela. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. A falta de juízo é como uma mulher espalhafatosa, tola e sem vergonha. Ela senta-se à porta da sua casa ou num banco no lugar mais alto da cidade e grita aos que passam preocupados com seus negócios. Entre gente tola e diz às pessoas que não têm juízo: a água roubada é mais gostosa, o pão furtado é mais saboroso, mas os convidados dela não sabem que aqueles que vão à sua casa morrem e que os que entram já estão nas profundezas do mundo dos mortos. Então aqui fala sobre a sabedoria e a falta de juízo. A pessoa sábia, ela vai se tornar mais sábia ainda, como diz aqui. Se eu for chamar a atenção de uma pessoa sábia, ela vai me respeitar, porque ela vai parar e vai ouvir aquilo que eu tenho para dizer, ela vai refletir e ela vai reter o que é bom, ela vai agregar mais coisas na vida dela, ela vai se tornar mais sábia, é lucro. Agora, a pessoa vaidosa, você já deve ter visto alguém assim. Sabe aquela pessoa vaidosa que ela se acha, né, aquele ar de superior, eu sei tudo? Se você for corrigir uma pessoa dessa, ela vai te odiar. Sabe aquela pessoa que você vê no olho assim, que se ela pudesse, ela te matava só com o olhar? Eu já conheci gente assim. E é assim que funciona. A pessoa vaidosa, aquela que acha que sabe tudo, ela sabe. Se você for corrigir ela, acontece exatamente como diz aqui. O que você vai conseguir é ser insultado. Ela vai te odiar. E aquele que tentar corrigir o homem mau, a única coisa que vai conseguir é ser humilhado por ele. Por quê? Aquela pessoa que faz coisas más, coisas erradas, ela não quer ser corrigida. Ela não quer que você chame a atenção dela. Então ela vai te humilhar. Quem que você pensa que você é? Para você querer aqui me dar lição de moral, você já deve ter visto ou ter passado por uma situação igual a essa. Pois é. O homem mau é assim. É aquele que vai dizer: quem você pensa que é para vir falar comigo? Eu sei, porque eu isso, né? Porque olha aí, mas... Quantas vezes a gente também é zombado por a gente ser cristão, a gente tenta dar um conselho e a pessoa revida. Ah, não, vem dar uma de crentinho pro meu lado. Ah, não, agora virou santo, agora virou puritano. É zombaria. Essa pessoa não é sábia.
O sábio, se você for falar com ela, ela vai te ouvir, ela vai reter a instrução e ela vai se tornar uma pessoa mais conhecedora, mais sábia. Um dia, alguém me disse algo. Conhecimento não ocupa espaço. Se você lê um livro, ele não vai ocupar espaço. Você vai guardar o ensinamento que você leu daquele livro, o que você aprendeu. Então, conhecimento, gente, aprender a fazer algo não ocupa espaço. Olha, eu aprendo a fazer várias coisas. Onde eu trabalhava, quando eu trabalhava fora de carteira assinada, né? Hoje eu sou autônoma. Eu sempre fiz mais do que eu fui contratada para fazer. Eu sabia fazer várias funções. Então isso, para mim, né, era um ponto positivo. Enquanto os outros não sabiam. Numa necessidade, eles tinham que recorrer a mim. Eu precisava socorrer, eu tinha que ensinar os outros, eu deixava material para... Não estou me ensoberbecendo com isso, eu apenas estou dando um exemplo, que você compreenda isso. Eu deixava o material pronto para os meus colegas novos que chegavam. Porque eu sabia que no momento que eles fossem se apertar, eles tinham material ali impresso, porque se eu falar e a pessoa não anotar, ela não vai saber, depois ela... Né? Nós todos tínhamos um caderninho e nas dúvidas nós recorríamos às nossas anotações, mas tinham pessoas que não anotavam, tinha alguns que também não desempenhavam aquela função e precisavam depois ajudar na falta de alguém. Não tem tu, vai tu mesmo. E as pessoas ficavam ali apavoradas. Então eu sempre deixava um material impresso, tudo explicado, com um exemplo de cada coisa para facilitar a vida das pessoas novas, os novatos, como a gente dizia, que estavam chegando na empresa. Para as pessoas não entrarem em desespero. Então, quem saía no lucro? Era eu, porque eu também podia auxiliar aquelas pessoas. E aqui, quantas pessoas liam, diziam, bah, que bom que você deixou isso aqui pronto, porque eu ia ter que ligar para alguém. Então, a gente buscar saber, eu já fiz curso de docinho, curso de salgado, curso de torta. Às vezes eu faço alguma torta, às vezes eu faço algum doce. Mas o que eu aprendi, para mim, é de grande valia. Eu posso fazer algo para mim, para o meu esposo, para o meu filho, para um familiar meu. Então, é benéfico. Nós sabermos as coisas, aprender, a gente não ocupa espaço na nossa vida. Tudo aquilo que a gente aprendeu um dia, vai chegar um determinado momento em que a gente vai olhar, eu sei fazer isso, eu tenho conhecimento de tal coisa. Então nós precisamos aproveitar as oportunidades que aparecem para nós. Para a gente aprender algo novo, algo diferente, um curso, uma instrução, uma palestra. Que eu vou perder tempo ir lá ouvir o homem falando. Mas se aquela pessoa está ali, se ela foi convidada para dar uma palestra, é porque ela sabe algo. Senão ela não teria sido chamada para estar ali. Algo a gente sempre aprende. Uma nova instrução, eu sempre onde eu vou levo um caderninho para anotar. Quando eu ouço uma frase, algo que me chama atenção, eu anoto. Numa pregação, numa palestra, quando eu sou convidada, eu anoto. Porque eu sempre vou aprender algo. Alguma coisa eu vou aprender ali. Com a sabedoria daquela pessoa. Com o conhecimento que aquela pessoa se esforçou para ter. E estudou para ter. Então eu não posso desprezar a sabedoria. Eu não posso me achar mais do que os outros. Não, eu sei mais do que o fulano. Não, isso aí eu não preciso lá. Não, gente. Nós precisamos ser humildes. Aprender, porque olha o que a palavra diz aqui. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais
longa. Se você for sábio, o lucro será seu. Olha o que diz ali. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Então, olha o que diz aqui, a sabedoria fará com que você viva uma vida longa. Por quê? Gente, no decorrer da nossa vida, conforme nós vamos adquirindo maturidade, amadurecendo, nós vamos aprendendo a lidar com situações, a lidar com as pessoas, a conhecer o gênio, o temperamento das pessoas e o nosso mesmo. Você sabe que eu estava conversando com uma amiga e ela me falou sobre isso, que nós precisamos compreender qual é o nosso temperamento. Se eu sou colérica, fleumática, sanguínea e por aí vai. Eu preciso saber qual é o meu temperamento. Sabe por quê? Porque quando ela me falou aquilo ali, eu disse, é verdade. Eu retive aquela instrução que o Espírito Santo estava usando a boca dela para me dar. Porque às vezes a gente fala para os outros, a gente estuda, mas a gente não se analisa em algum detalhe. Por quê? Cada temperamento tem, vamos usar um exemplo que nem o colérico, né? O colérico, ele é aquele que ele é soberbo, ele é egoísta e por aí vai, né? O melancólico, o nome já diz melancólico, o fleumático, por aí, sanguíneo. Procure entender, pesquise sobre eles e daí lá você vai aprender como é cada um. E quando você descobrir qual é o teu temperamento, você vai orar e vai dizer, Senhor, misericórdia, tira isso da minha vida. Eu não posso ser egoísta. Eu não posso ser orgulhosa. Eu não posso ser assim, eu não posso ser assado. Quando nós nos examinamos, quando nós vimos como e realmente nós somos, a gente vê onde nós precisamos mudar. Isso nos dá vida longa. Quando eu reconheço as minhas atitudes erradas, as minhas falhas, para não cometê-las mais. Quantas pessoas, ou você mesmo, já deve ter pensado assim, se eu tivesse essa idade hoje, eu não faria metade das coisas que eu fiz lá atrás. Eu com a tua idade, com essa idadezinha, eu já tinha feito isso. Hoje, eu teria feito tudo diferente. Porque nós não tínhamos essa maturidade, nós não tínhamos esse conhecimento lá atrás. Quantas vezes os nossos pais nos instruíram? Esse fulano aí não é legal não, minha filha. Esse moço aí eu acho que não é bom para você casar. Fulano, essa moça aí não é para você. Aí o fulano e a fulana vão lá e casam com os fulaninhos. E o que acontece? Não dá certo. Porque não ouviram os sábios, os pais. Porque os pais já viveram, já vivenciaram situações que nós não enfrentamos. Nós só vamos descobrir coisas e realmente parar e nos analisarmos o dia que nós somos pai e mãe. Aí eu nunca me esqueço que o meu pai já é falecido, né? Já vai fazer 7 anos o ano que vem. O meu pai dizia assim, o dia que você tiver tua casa, o dia que você comprar o teu sabonete, o dia que você pagar a tua luz, você vai entender o que eu estou falando. Porque a gente criticava o pai quando a gente saía de um lugar, de uma peça da casa e deixava a luz acesa. Aí o pai ia lá e desligava, e a gente, pai, deixa de ser pão duro. O pai dizia, pois é, o dia que vocês tiverem a casa de vocês e vocês pagarem as contas de vocês, vocês vão ver o porquê que o pai desliga a luz, por que o pai às vezes colava o sabonete, aquele pedaço ali, né, que estava terminando, ele colava no outro, e a gente dizia que ele era pão duro. Não é, gente. Não é, e também não era avareza. Se tem um pedaço que ainda dá para eu usar, por que eu vou jogar no lixo? Ou tem pessoas que guardam sobrinhas de sabão e de sabonete, derretem e fazem uma barra. Isso não é ser avareza, gente. Isso é uma pessoa que tem sabedoria.
né? Assim penso eu. Mas tem pessoas que vão dizer, capaz que eu vou guardar um pedaço de sabão. Mas eu conheço pessoas que fazem isso. Que de pedaços de sabonete, pedaços de sabão que já estão pequenos, eles vão guardando, depois eles derretem, colocam num potinho e faz uma barra grande com todo aquele sabão, aquele sabonete que foi desperdiçado. Seria o que? Desperdício? Então, sabedoria deles, eu não posso criticar, porque daí aquela pessoa foi criada assim, de repente ela foi uma pessoa que foi criada numa escassez e ela aprendeu com aquela situação a guardar aquelas sobras, derreter e fazer um novo, porque de repente ela não tinha para tomar um banho, para lavar uma roupa. Então eu não posso ser crítico dessa maneira. Não posso criticar, dizer tu é avarento, né? Isso daí é pandurismo. A gente não sabe o que a pessoa passou. A gente não sabe o que a pessoa enfrentou. Eu tinha uma patroa que, nossa, ela tinha um guarda-roupa maravilhoso. Mas ela cuidava muito das roupas, ela cuidava para não sujar, ela usava e guardava. Quando as roupas estavam, né, ela mandava para a lavanderia para lavar. Ela cuidava o máximo. Sabe por quê? Ela me disse assim, Eliane, eu fui criada com 2 vestidinhos de chita, como se diziam naquela época, que era devido à estampa, né? Então, eu cuido das roupas que eu tenho. Não é que ela era avarenta, ela tinha muita roupa, mas ela cuidava das roupas que ela tinha. Ela mandava fazer, ela cuidava dos ternos, ela era empresária, ela cuidava das roupas dela. Ela não era aquela coisa, usei pã, lavar, usar pã, não. Ela tinha um cuidado, porque eram roupas delicadas, algumas tinham os detalhes de couro, tinham muitas coisas ali que eram obrigatórias ir para a lavanderia, não podia ser lavado em casa. Então ela tinha o cuidado com as roupas, o zelo com a roupa. Não que ela idolatrava as roupas, Deus o livre estragar, não. Mas ela dava valor para o que ela tinha, porque ela não teve. Ela cuidava, para ela cuidava porque ela disse, eu não tinha, eu fui criada com 2 vestidinhos. Ela tinha um guarda-roupa maravilhoso, mas ela cuidava o que ela tinha. É igual nós. Se nós não cuidarmos das nossas coisas, não é ter aquela idolatria, não, mas é ter cuidado. Que nem eu disse, eu tenho um ventilador aqui na minha sala, que vai fazer 10 anos que eu tenho ele em dezembro. Que faz 10 anos que o meu esposo casamos, nós ganhamos de presente de casamento. E ele está novo. Por quê? Nós cuidamos. Eu limpo, coloco um saco ali, né? Coloco um saco plástico depois em volta dele para não ficar pegando poeira. Quando eu não estou ocupando, eu cuido. Então não é ligar, não é atirar de qualquer jeito. Ah, porque eu ganhei. É isso, é ter sabedoria, gente. É ter zelo, ter cuidado por aquilo que é nosso. Porque olha o quanto nós ralamos, suamos para ganhar o nosso salário, né? A palavra diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então, os 90% que ficam na nossa mão são abençoados, mas eu preciso saber administrar os 90%. Por que muitos colocam lá no saquetel furado? Tem gente que nunca vê o dinheiro. Tem pessoa que não cuida nada. Ah, deixa aí. Ah, desencana. E nunca tem nada. Pessoas que pensam desta forma, não é lucro, não tem lucro. Olha o que diz aqui, gente. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Se você for sábio, o lucro será seu. E se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. Eu vou sofrer as consequências se eu não agir com sabedoria. Se eu for tola, se eu for vaidosa, se eu for má, eu vou sofrer as consequências. Você acha que essas pessoas aqui, o vaidoso, o mal, quando repreendidos, eles não gostam? Eles humilham? Eles odeiam? A burrice é deles. Vamos falar bem no português aqui, né? Quem é sábio, ou seja, tolos, são tolos. Por isso que a palavra fala que são pessoas tolas, que não sabem dar ouvidos para um conselho.
que não sabem quando uma pessoa mais velha vem e fala, ou uma pessoa que já passou por uma situação igual àquela, ela chega e diz, olha, eu já passei por isso, é assim, assim, assim. Ah, você não sabe nada. Se eu zombar, eu vou sofrer consequência. Agora, se eu parar e der ouvidos porque aquela pessoa está me falando, eu vou me dar bem. Agora, se eu não tiver o zelo de escutar ela, me achar autossuficiente, eu já sei de dar, eu vou sofrer consequência, como diz a palavra, como diz aqui, ó. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. E quantas pessoas são assim? Elas não aceitam que alguém venha e diga para elas, olha, eu se fosse você, eu faria assim. Ah, quer me pedir tua opinião? Tem pessoas que reagem assim, são assim. Não, a gente sabe, eu já conheço pessoas assim. Já convivi com pessoas assim, inclusive. Então, nós precisamos ter sabedoria para lidar com essas pessoas. Para não permitir que Satanás use elas para nos magoar, para roubar a nossa paz. Você sabia que quando o diabo consegue roubar a tua paz, ele atinge o objetivo dele? Por quê? Quando você perde a paz, você fica preocupado, você fica ansioso, você fica ali até doente. A pessoa começa a passar mal, ai meu Deus, e agora? Ai, tá me dando uma coisa ruim. Quando a pessoa perde a paz, Satanás alcançou o objetivo dele. E isso ele tenta fazer. Quando nós nos deparamos com pessoas assim, que você tenta dar um conselho, ela não aceita. Tem pessoas que eu já dei conselho, eu vi que elas fizeram tudo ao contrário, beleza. Hoje, se elas me pedirem uma opinião, eu digo, olha, eu não sei, você que sabe. Se a pessoa vem te pedir uma opinião, então escute o que você está falando, analise e tire algum proveito. Mas simplesmente aquela pessoa vem, ela te pede uma opinião, você perde ali o tempo falando, explicando, dando uma opinião para ela, dando um conselho para ela, um aconselhamento, e ela vai lá e faz tudo ao contrário. Ela faz tudo que está na cabeça dela, tudo que outra pessoa fala para ela vai lá e faz tudo errado. Aí quando ela vem pedir conselho de novo, eu escuto ela educadamente, escuto, como diz a palavra, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para ser, escuto. Mas daí eu não dou mais a minha opinião. Sabedoria. Eu digo que, olha, você que sabe, a vida é sua, né? Você precisa orar, pedir uma direção para Deus e pedir para Deus te mostrar que decisão você deve tomar. Mas ela não faz isso. Ela vai lá e faz sempre por ela. Então, ela não fala com Deus, ela não pede a direção para Deus. Então, você acha que o que eu falar, ela vai acatar? Não vai. Então, eu não perco o meu tempo. Eu ouço, né? Digo, pois é, né? Então assim, ó, ore, medite na palavra, fale com Deus, peça para o Espírito Santo. Porque se eu falar, eu sei que aquela pessoa ali entra aqui e saiu aqui. Ela não vai refletir sobre o que eu falei. E eu sempre que eu vou falar com alguém, eu peço para Deus. Eu digo, Espírito Santo, quando alguém vir falar comigo, que não seja eu, que não seja a carne, que não seja a Eliane, mas que seja o Senhor, que use a minha boca para falar. Se alguém vier me pedir um conselho, se alguém quiser uma orientação, que não seja a carne, mas que seja o Senhor, o teu Espírito, Pai, que fale. E aí, o Espírito Santo usa a gente para falar e a pessoa descarta. Então, seja sábio. Não perca mais tempo. Não se irrite. Não é isso que o diabo quer. Ouça essa pessoa, por mais que você sabe que ela não vai acatar o que você vai falar, faça como eu falei. Olha, vamos orar. Eu vou orar com você. Vamos pedir para Deus te dar direção. Faça isso, gente.
É a melhor coisa que tem. Porque se aquela pessoa é tola, ela não quer ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando ao coração dela, usando você muitas vezes, então deixa ela tomar a decisão que ela quer. Se ela quiser consultar a Deus, amém. Se ela não quiser consultar, amém também. Seja sábio. Não fique, pois é, porque eu perdi tempo, que eu falei, porque não sei. Não perca a sua paz. Ore, abençoe essa pessoa. Diga, Senhor, que ela tenha sabedoria, Pai. Que ela aprenda a orar, que ela aprenda a te consultar, que ela aprenda, Senhor, a ser uma pessoa sábia. Abençoe, ore por essa pessoa. Isso é ser sábio. Você ficar bravo, ficar chateado. Eu não vou conversar mais. Se vem me pedir um conselho, eu vou dizer o que tu quer. Isso é falta de sabedoria. Arrumar inimizade, briga, intriga, pra quê? Se você sabe. Por isso que é importante nós conhecermos as pessoas que estão ao nosso redor. Eu sempre oro e digo, Senhor, me mostra as pessoas que estão ao meu redor, principalmente quando eu trabalhava fora. Me mostra cada um como é. E Deus me mostrava. Aconteciam situações, eu sabia quem eu podia confiar, quem eu podia falar, quem era o falso, quem era o mentiroso, quem era o fofoqueiro, tudo. Deus me mostrava todos exatamente como eles eram. O caráter, o gênio, o temperamento de cada pessoa. Mas eu orava e pedia para Deus me mostrar. Eu não ficava tirando as minhas conclusões de cada pessoa. Eu conversava, ouvia, aí eu observava pelo que elas falavam. Isso é ser sábio. Mas não falava para ninguém, fulano disse isso, Beltrano. Não. Fique para você. E ore por essa pessoa. Abençoe essa pessoa. Isso é ser sábio, gente. É como diz a palavra aqui. A sabedoria fará com que você viva uma vida mais longa. Aquela pessoa que não tem sabedoria, ela é estressada, ela é preocupada, ela é ansiosa, ela vive angustiada, ela não dorme, ela toma remédio para ansiedade, ela toma remédio para dormir. Por quê? Falta de sabedoria. Quando nós adquirimos o fruto do Espírito por completo, a gente aprende a ter mansidão, domínio próprio, controle dos nossos sentimentos, das nossas emoções. A gente aprende a ter paz, amar as pessoas. Nossa, isso faz toda a diferença. Amar as pessoas como elas são. Nós não somos perfeitos e Deus nos ama do jeito que nós somos. O que diz a palavra? Ele nos amou primeiro. Olha o jeito que a gente estava quando Jesus olhou para nós, quando ele nos encontrou. Como você estava? E ele te amava, e ele te ama. A palavra diz que ele nos amou primeiro. Quando a gente estava lá no pecado, Deus estava olhando para nós e fazendo planos para nós. Eu sonhei isso para você. Esse vai ser isso. Esse vai fazer tal coisa. E a gente estava lá, nem queria saber dele. Lá no pecado, e na idolatria, na prostituição, na bebida, e sei lá eu aonde. Mas ele nos amava, ele nos amou mesmo assim. Então, ame. É o primeiro fruto do Espírito, gente. É o primeiro deles ali, é o amor, a paz, a bondade, a longanimidade, a temperança, o domínio próprio, a mansidão, paciência. Paciência. E isso nós só adquirimos quando nós vamos adquirindo maturidade. Quando a gente começa a compreender as coisas, compreender as pessoas, não julgar elas, mas amar elas, orar por elas. A compreender, esse aqui eu sei que não adianta. Eu não vou perder meu tempo falando, dando conselho, eu só vou orar e vou dizer, pois é verdade, vamos orar, Deus vai te dar direção, Deus vai te abençoar. E daí troca de assunto. Isso é ter sabedoria. Agora, aquela pessoa que vive angustiada, ansiosa, preocupada, ela vai morrer. Daqui a pouco ela infarta. Ela fica lá tão nervosa. Ai, meu Deus. O que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Então, não é isso que Deus quer para mim e para você.
Nós precisamos ser pessoas sábias. A palavra diz ali no início, a sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas. Então a casa ela foi bem edificada. E Deus ele preparou um banquete para nós. O que é um banquete? É o que tem de melhor. Você já viu quando eles preparavam os banquetes para os reis? Gente, aquilo ali tem do bom e do melhor. E Deus preparou um banquete para nós. Deus tem o melhor para nós. Mas nós precisamos ser sábios. Então, guarde esta palavra no teu coração. Reflita nesse capítulo inteiro. Em nome de Jesus, eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam abençoadas, edificadas, Senhor. Cheios da tua presença, cheios da tua palavra. Que o Senhor derrame o óleo da unção sobre a vida de cada uma delas. Que elas tenham sabedoria no falar. Sabedoria, Pai, para se expressar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.